Pronto. Então, sejam todos muito bem-vindos, é uma alegria imensa, a gente já está no nosso terceiro dia da Jornada das Constelações, e foi muito gratificante já tudo que nós trabalhamos aqui com vocês nesses outros 2 dias. E hoje eu trouxe um tema bem interessante, eu trouxe um tema sobre relacionamento de casal, que realmente é um tema que nos pega para valer todas as pessoas que estão num relacionamento de casal, sabe o tamanho do desafio e da dificuldade, né, de estar nesse processo, e todos nós que estamos buscando um relacionamento de casal, a gente vê também o quanto isso é difícil, o quanto hoje em dia está difícil a gente encontrar uma pessoa afetiva, e os nossos filhos, os nossos jovens, também estão tendo uma dificuldade muito grande. São relacionamentos que não duram por muito tempo. Então, por isso eu resolvi trazer esse tema, para que a gente possa trazer, de repente, algumas soluções para isso. Por isso, todas as vezes que vocês tiverem perguntas, é só ou coloca a mãozinha, que tem aí o desenho da mãozinha, ou vocês levantam a mão assim que eu vou saber que você está querendo fazer uma pergunta. Porque todas as perguntas, elas enriquecem muito. Então, é muito importante. Mesmo que vocês achem que a pergunta de vocês não é uma pergunta relevante, pode ter certeza que qualquer pergunta que vocês fizerem vai enriquecer muito a nossa aula. Só vou mudar uma... Deixa eu colocar aqui. Bom, então eu vou falar qual é a lei. Então, Bert Hellinger, ele falava sobre as 3 leis que regem os sistemas familiares, né? Que eu já, inclusive, falei, né, acho que na semana passada. Então, ele falava que é a lei da ordem, do pertencimento e do equilíbrio entre as trocas. Então, essas leis, elas são leis invisíveis, elas atuam na nossa vida de forma invisível desde a hora que a gente nasce. Aliás, na hora que a gente nasce, não. A gente já está na barriga da mãe, essas 3 leis, elas estão atuando na nossa vida. E tanto a lei do pertencimento como a lei do pertencimento e a lei da ordem, elas são leis que elas são estáticas. Por que elas são estáticas? Porque desde o momento em que você foi concebido, você pertence a algum sistema familiar. Mesmo que alguém exclua você do sistema, mas você pertence ao sistema familiar do pai e da mãe, pronto, né? E a lei da ordem também existe dentro essa ordem de entrada no sistema. Então, são 2 leis que elas são fixas, elas não têm, assim, muitas nuances. É assim, ponto final. Já a lei do equilíbrio das trocas, que rege os relacionamentos de casais e todos os outros relacionamentos, a não ser os relacionamentos que a gente tem com os filhos e com os nossos pais, não existe essa lei, a lei das trocas não se aplica entre filhos e entre nós e nossos pais. Mas, tirando essas pessoas, também os nossos avós, bisavós, tataravós, também não existe lei de troca com eles. Não é essa lei que rege o relacionamento com essas pessoas. Mas, tirando todas essas pessoas, o resto do planeta inteirinho, a gente vai ter que trabalhar equilíbrio de trocas. E é a coisa mais difícil que tem, o equilíbrio de trocas, porque a gente nunca sabe com exatidão como que a gente equilibra o relacionamento e também não consegue, muitas vezes, perceber que aquele relacionamento está desequilibrado. Então, eu vou me ater hoje a falar mais sobre o relacionamento de casal, tá? Então, assim, o casal, para que o casamento possa fluir, não estou falando só de casamento, estou falando também de relacionamento de namoro, de noivado. Para que isso possa dar certo, precisa haver um equilíbrio entre as trocas. O grande desafio nosso é como a
gente faz esse dar e receber? O relacionamento de casal é um toma lá da cá, e isso é necessário que seja assim. Então, o que faz um casamento, um relacionamento não dar certo é quando esse equilíbrio das trocas ele é quebrado dentro do sistema. E a gente quebra esse equilíbrio de forma muito fácil. Porque pense bem, um equilíbrio, por exemplo, se eu estou numa corda bamba, né? Eu estou o tempo todo, para eu não cair, eu preciso me manter equilibrado. Então, a pessoa que está andando numa corda bamba, né? Ela precisa o tempo todo fazer o equilíbrio acontecer. E é bem assim, o relacionamento o tempo todo está se desequilibrando. O tempo todo esses relacionamentos de casais, eles se desequilibram. De manhã, de tarde à noite. E quem tem que fazer esse equilíbrio acontecer somos nós. Então, vamos supor que a gente tenha um marido e ele trabalhou muitos anos e ele já tinha, por exemplo, uma casa, tá? Deixa eu admitir aqui. Então, eu vou até dar um exemplo, que esse é bem um exemplo do meu atual casamento. Então, quando eu encontrei ele já tinha uma casa própria, porque esse é o meu segundo casamento, né? E eu venho de um outro casamento, onde eu também tinha um imóvel lá com o meu outro marido, com o meu primeiro marido. Esse imóvel não foi vendido, o meu primeiro marido morreu, e esse imóvel continua comigo, é meu e das minhas filhas, né? Então, como eu me casei novamente, eu preciso equilibrar isso com ele. Entende? Essa questão do imóvel, por exemplo, eu tenho que equilibrar isso com ele para que o meu casamento flua. Porque o meu atual marido não tem herdeiros, né? Ele não teve filhos. Então, eu tenho um imóvel onde as minhas filhas são donas da metade desse imóvel. Então, como equilibrar isso, né? Então, quando a gente se casou, há 5 anos atrás, a gente escolheu fazer o casamento com total de bens. E só depois que eu fiz isso, que eu percebi o quanto nós cometemos um grande erro, porque ao eu fazer isso, eu desequilibrei o meu casamento com ele, desequilibrei o equilíbrio de trocas, já de cara com essa questão dos imóveis, por eu ter as herdeiras e ele não ter herdeiros. Então, nesse casamento que eu tô, para poder ficar bem, eu estou sempre compensando meu marido por conta disso, né? Já teve até momentos que nós sentamos, conversamos, porque eu comecei a perceber que isso ficou muito pesado para mim, né? Ter esse desequilíbrio nas trocas. Então, cheguei até um dia a conversar com ele e propor que a gente separasse, né? E refizesse o casamento novamente, para que a gente conseguisse equilibrar isso, mas ele não aceitou. Então, eu continuo nesse desequilíbrio, onde ele entrou no casamento já com mais financeiramente, com mais do que eu entrei nesse relacionamento. Então, isso faz com que eu perceba que tem esses desequilíbrios na troca, e por isso eu preciso compensar muitas vezes o meu marido por conta desse desequilíbrio. E isso faz com que o meu casamento fique bem. Mas eu só faço isso acontecer porque eu conheço essas leis sistêmicas. Então, por conta disso, é que eu faço o meu casamento dar certo. Mas muitas pessoas que não conhecem isso vão acabar desequilibrando o relacionamento porque um deu mais e o outro deu menos. Então, esse é um exemplo meu, né? Agora, vamos supor uma pessoa que ela ganha mais que o marido, vamos supor, uma pessoa ganha mais do que o marido. Então, no passar dos anos, começa a haver um desequilíbrio entre as trocas, onde um financeiramente dá mais e o outro dá menos. O que dá menos precisa compensar esse que dá mais no casamento. Então, assim,
A compensação não precisa ser com dinheiro. A compensação, ela pode ser com um apoio, por exemplo, um marido que ele ajuda a limpar a casa, ele ajuda a cuidar das crianças, ele dá isso, ele compõe um pouco mais ali para poder equilibrar essas trocas. Por exemplo, se eu tenho uma esposa e eu pago toda a faculdade dela, isso vai dar um desequilíbrio de trocas muito grande, porque uma faculdade, quem deveria ter dado eram os pais. Então, quando a pessoa chega no casamento e ela já chega porque os pais não puderam dar, ou porque ela não pôde, financeiramente não foi possível. Mas daí esse marido ganha bem e ele resolve dar essa faculdade. Nesse momento, começa a ter um desequilíbrio nas trocas. Se ela não compensar durante esse período, se ela não compensar ele com relação a esse grande presente que ele está dando, vai desequilibrar o relacionamento, principalmente lá na frente. Então, o Bert fala uma frase que eu acho bem interessante. Sai do relacionamento aquele que recebeu demais. Então, aí a gente já entra na questão das traições. Por incrível que pareça, quando você exagera no dar, você tira a dignidade do parceiro. E quando você faz isso, automaticamente, de forma bem consciente, esse parceiro vai procurar uma outra pessoa. Uma outra pessoa que lá ele consiga equilibrar, ou ele ou ela, né? Consigam ter um relacionamento equilibrado. Então, os desequilíbrios que a gente cria e que faz a ruptura dos nossos relacionamentos, eles são muitos. São muitas e muitas formas que a gente pode estar desequilibrando o nosso relacionamento. E para você perceber se está havendo um desequilíbrio ou não entre as trocas, basta você perceber se dentro do casamento você está sempre muito mais cansada, ou se você está sempre mais sobrecarregada. Então, toda pessoa que está numa sobrecarga muito grande, pode ter certeza que está tendo ali um desequilíbrio de trocas. E aí você precisa perceber aonde está esse desequilíbrio de trocas. Se você é que está dando menos, ou se é o parceiro que está dando menos, ou mais, né? Então, muitas vezes, a gente precisa perceber aonde está esse desequilíbrio das trocas e começar a trocar com a pessoa meio parecido com o que a pessoa pode trocar com a gente. Então, se a pessoa pode nos dar 10, né? A gente também equilibra com ela com 10. Mas se a pessoa só, assim, ela pode nos entregar 5. Então, a gente vai baixar no nível da pessoa e entregar também 5 para ela. Porque daí, um não tira a dignidade do outro. Só que, de todas as 3 leis sistêmicas que o Bert coloca, eu acho a mais difícil da gente perceber e cumprir ela é essa lei das trocas. E o relacionamento de casal, quando a gente observa essa lei das trocas, a gente vai viver muito bem com a pessoa. E o mais interessante que, por incrível que pareça, o sexo, ele equilibra muito um casamento. Por incrível que pareça, dentro de um casamento, não é assim, olha, eu dou 50 e você dá 50. Não, ele não é bem uma matemática, sabe? Tem algo que o outro precisa de nós e que quando você oferece isso para a pessoa, você está equilibrando aquele relacionamento. Então, Bert percebeu o quanto as 4 paredes, né? Aquele momento do sexo, o quanto equilibra um casal. Então, quando os casais, por exemplo, brigam muito, muitas vezes depois de um sexo muito bem feito, é que eles reconciliam novamente. E por que os casais brigam muito? Exatamente porque eles precisam trocar.
Então, sempre um relacionamento, eu não estou falando dessas brigas horrorosas, eu estou falando dessas brigas mais brandas. Um casamento saudável, ele precisa de um pouco desses desentendimentos para que o casal possa equilibrar, para que cada um possa colocar aquilo que o outro não está fazendo, aquilo... Mas, ao mesmo tempo, nós temos que tomar um cuidado muito grande para não virar o tal do amor exigente. Muitas pessoas vivem relacionamentos de caos, completamente de caos, pelo nível de exigência muito alto. E aonde tem exigência muito alta, e aonde tem, na verdade, existe uma arrogância muito grande. É como se a gente quisesse demandar do nosso parceiro ou da nossa parceira algo que nós não tivemos lá na nossa família de origem. A gente faz muito essa transferência. Então, vamos supor, a gente teve um pai ausente e a gente transforma o nosso marido no nosso pai. Ou então, o homem teve uma mãe ausente e aí ele transforma a esposa dele na mãe. E aí, quando o relacionamento vai para essas dinâmicas onde a gente demanda do parceiro algo que a gente só receberia ou do nosso pai ou da nossa mãe, nós vamos ter, então, um grande problema de desequilíbrio de trocas. Eu vi que alguém levantou a mãozinha e eu acho que é a Gláucia, né, Gláucia? Pode abrir, Gláucia, o microfone para você fazer sua pergunta. Oh, não, eu levantei sem querer, desculpa. Acho que a Gláucia, acho que ela caiu e está voltando. Mas assim que você voltar, você pode fazer a sua pergunta, Gláucia. Pode abrir o microfone, a gente quer te ouvir. Nós não ouvimos nada na hora que você abriu o microfone. Oi, tá me ouvindo? Oi. Eu acho que está com algum problema no seu áudio, porque nós não estamos ouvindo você. Eu estou ouvindo, Patrícia. Está bem claro. Ô, Patrícia. Eu continuo não te ouvindo, Gláucia. Deixa eu ver se não é a minha caixa de som aqui que desligou sozinha. Pode falar, vamos ver se o problema estava na minha caixa. Não, eu levantei sem querer. Ah, então tá bom. Desculpa. Imagina. Então, nesse momento, vou parar. Se alguém quiser fazer alguma pergunta já do que nós falamos, ou se vocês tiverem uma história mesmo aí de vocês, que o casamento ou o relacionamento não deu certo e você não percebeu essa falta de equilíbrio no relacionamento. Então, tá bom. Já que ninguém tem nenhuma pergunta, eu vou continuar aqui. Então, é assim. Quando duas pessoas se unem, segundo Bert Helling, os casamentos eles não acontecem, esse que a gente faz um papel e que mora junto. Os casamentos acontecem na alma e o que vincula é o sexo com o amor. Uma das formas de vincular é sexo com amor. E quando a gente vincula, a partir daquele momento da vinculação, a gente passa a pertencer àquele sistema familiar. Então, hoje em dia, as pessoas sexualmente, elas são mais ativas e muitas vezes elas trocam muito de parceiros. Então, às vezes chegam jovens aqui dizendo para mim que o sonho da vida delas é casar, mas que elas não conseguem, elas não encontram um relacionamento. E, na verdade, é porque houve essa vinculação. Quando a gente vincula através do sexo com amor, na alma nós estamos casados ou casados com aquela pessoa. E aí, na verdade, muitas mulheres têm muitos maridos, da mesma forma que muitos homens têm muitas esposas, que eles nem sabem que eles, através do sexo, eles vincularam e, a partir de então, eles passam a pertencer àquelas famílias. E
quando a gente pertence a um sistema familiar, o que acontece é que nós vamos ficar, a gente pode se emaranhar com aqueles sistemas familiares. Então, pode acontecer de forma muito interessante que depois das pessoas se vincularem demais, elas não conseguem mais encontrar um vínculo. E as pessoas só vão ficar livres para o próximo relacionamento quando ela terminou bem aquele vínculo. Então, grande parte das pessoas não conseguem fazer essa desvinculação assim. Termina um relacionamento de qualquer jeito, arranjam uma discussão feia. Então, assim, é meio parecido, é como se fosse uma cola, sabe? Então, quando você tem, por exemplo, sabe aquele negócio que a gente faz depilação, né? Que você passa uma cola, então você põe aqui e você gruda e puxa. Quando você puxa, um monte de pelinho vai para aquela cola ali, né? Mas se você quiser usar aquilo de novo, ele vai tirar menos pelo. E até que chega uma hora que já tem tanto pelo ali que não tem mais como aderir nada ali, né? Então, essas vinculações funcionam mais ou menos desse jeito. Então, o primeiro vínculo que a gente tem é através do sexo, com amor, ele é o nosso primeiro vínculo e o mais importante. Aí a pessoa se separa daquela pessoa e vincula com outra. E daqui a pouco ela se separa, ela vincula com outra. Daqui a pouco ela se separa. Então, essa cola, que cola os relacionamentos, começam a não ter mais adesão. Então, eu encontro moças de 30 anos que ninguém cola mais nelas, né? Exatamente porque elas estão vinculadas, emaranhadas completamente nesses outros relacionamentos que houve vinculação. O porquê assim, o Bert nunca deu uma grande explicação, mas ele percebeu isso de forma fenomenológica, que daí as pessoas não conseguiam mais atar os relacionamentos. E uma das soluções que ele deu foi: cada relacionamento desse precisa estar incluído no coração, e você precisa fazer um movimento dentro da alma para que você entre no movimento de perdão de tudo que aconteceu ali, para que você possa ter a possibilidade de vincular, tá livre para o próximo vínculo. Então, tem muitas pessoas que não conseguem ficar bem em relacionamento nenhum, porque elas não estão livres para o próximo relacionamento, e elas não estão livres na alma, porque essa cola aí que eu falei para vocês é uma coisa que tem lá na alma. E a gente tem um certo limite de vinculação que a gente poderia fazer aqui. Mas, nesse momento do planeta, as pessoas se vinculam de forma, assim, sem muito critério, né? Por causa da liberdade sexual, elas estão se conectando e também se emaranhando profundamente com outras pessoas. Agora eu vou dar abrir aqui para a Dalva. A Dalva ergueu a mãozinha para ela fazer uma pergunta para nós. Então, você respondeu mais ou menos. Eu queria saber como que a gente desvincula desses relacionamentos. O único jeito da gente... não tem como desvincular. Segundo Bert, o vínculo é para sempre, tá? Inclusive, depois que a gente morre, esse vínculo continua. O único jeito da gente equilibrar, esse vínculo ficar sem a gente ficar emaranhado naquilo, é a gente ter uma gratidão profunda por aquela pessoa, por tudo que ela entregou do jeitinho que foi possível no relacionamento com a gente. E se houve vínculos ainda com filhos ou com filhos que não puderam nascer, o vínculo ainda é mais forte com aquela pessoa. E a gente entrar numa gratidão muito forte pelos filhos que aquela pessoa nos entregou. E é o único jeito da gente liberar aquela pessoa, desejar muito que aquela pessoa seja feliz. E todas as vezes, então, assim, entrar no movimento de um perdão muito grande com aquilo que aconteceu ali. Aí é possível, a partir de então, é uma postura
que a partir de então é possível a gente ficar livre para um outro vínculo. Porque se a gente não fizer isso, grande parte dos desafios que a gente teve com aquela pessoa, a gente vai ter novamente no novo vínculo. Se a gente arranja uma nova pessoa, a gente traz... É parecido com essa coisa que eu dei como essa cola que a gente usa para depilação. Quando uma pessoa se vincula com a gente, um pouco do nós fica nela, e um pouco dela fica em nós. Quando a gente se separa, esse pouco da pessoa que ficou em nós continua, permanece. Agora, quando a gente ainda está num litígio com essa pessoa, então isso que essa pessoa entregou para nós fica num desequilíbrio dentro da gente. E é aí que a gente se engarrancha e fica emaranhado com essa pessoa e com o sistema familiar dessa pessoa. Então, a única forma da gente deixar o vínculo mais leve é entrando numa gratidão e também entrando num movimento de perdão, com tudo que aconteceu. E recebendo aquilo que aconteceu do jeitinho que foi e assim, ter uma paz dentro da alma, o que quer que tenha acontecido ali, ok, tá tudo bem. E a gente só agradece a experiência que viveu com aquela pessoa. Lilian, se você quiser fazer a pergunta, você pode abrir o microfone, por favor. Boa noite, Patrícia. Boa noite, seja bem-vinda. Faz muito tempo que eu não te vejo. Vem tomar um café aqui comigo, viu? Quando der, eu vou sim. Bom, vamos ver se eu vou conseguir formular direitinho a pergunta. Quando você falou de mulheres e homens, né, que têm vários relacionamentos, principalmente sexual, e ela não tem consciência desses casamentos, né, entre aspas, no caso, ela poderia estar constelando o relacionamento, num modo geral, para encontrar um equilíbrio, ou não sei como que seria aí, no caso, a constelação, como que a constelação, nesse caso, poderia estar ajudando? Cada caso é um caso. Então, a constelação, ela serve exatamente, ela é uma técnica, uma ferramenta, que ela nos auxilia a olhar onde está o emaranhamento. Muitas vezes, aquela pessoa está muito emaranhada com várias questões, não só do próprio sistema de origem, como dos sistemas que essa pessoa formou quando ela se vinculou. Então, só quando a gente coloca uma constelação, a pessoa vem com o tema dela, a gente coloca a constelação, aí sim é possível a gente olhar para essa questão. E, às vezes, essa pessoa tem que fazer várias constelações para que ela consiga sair dos emaranhamentos todos que ela entrou, principalmente se essa pessoa se vinculou demais. A gente pede para as pessoas não constelarem demais, que elas constelem, que a cada tema leve pelo menos 4 meses. Porque muitas vezes a gente olha numa constelação um emaranhamento, e de repente naqueles 4 meses, essa constelação vai reverberar em outros emaranhamentos. E por isso a gente pede para as pessoas não constelarem demais. O meu professor de constelação, ele fala, inclusive, uma frase muito forte. Ele fala que constelar é um estupro na alma familiar. É uma xeretice muito grande que a gente foi fazer lá na alma familiar. E por isso que a gente precisa ter esse respeito muito grande. Constelação familiar, ela não é uma terapia, né? Ela é uma ferramenta terapêutica. Então, nós que somos terapeutas de outras técnicas, a gente utiliza essa ferramenta, que é um upgrade, né, no tratamento do cliente. Então, por isso, é muito importante que essa pessoa que está passando por esse problema, que ela passe, sim, por um processo de constelação. Que ela passe, sim, pelo processo da constelação, para que, no caso dela,
de repente, pode ser, no caso, às vezes, de uma pessoa, uma dificuldade de relacionamento, muitas vezes não é com a quantia de vínculos que fez, às vezes tem algo, ou um outro algo dentro do sistema. Então, essa questão dos vínculos é uma das possibilidades que pode estar dificultando o relacionamento. Você acha que eu expliquei ou tem algo ainda que ficou na dúvida? Não, esclareceu sim. Obrigada. Imagina. Mais alguém tem alguma pergunta? Bom, então eu vou falar então um pouco sobre as diferenças entre os sistemas familiares, né? Então, assim, quando um casal se encontra, eles não tem quem chegou primeiro, quem chegou depois. Os dois chegaram juntos. Quando eles se conhecem, aquela coisa daquela força, a sensação daquele sentimento, eles chegam juntos. E depois eles namoram por um período, escolhem, muitas vezes, fazer mesmo o casamento tradicional. Só que o amor à primeira vista é maravilhoso, né? Porque ele dura alguns meses ali, onde a gente realmente não enxerga muito bem quem é aquela pessoa, e a gente está envolta, o casal normalmente está envolto num espaço, num lugar muito grandioso ali, da qual eles não conseguem muito bem enxergar os próprios sistemas familiares. Depois que a pessoa se conhece bastante, ou elas se casam e elas começam a conviver, é que daí a gente olha para o amor à segunda vista. Só permanece num casamento quem consegue administrar o amor à segunda vista. Que o amor à segunda vista, você vai ter que ver todos os defeitos daquela pessoa, todas as dificuldades dela, você vai ter que estar em contato com aquilo no cotidiano. Então, o Bert falava muito que o amor à segunda vista, esse sim é o que faz com que o casal continue juntos. E é bem aí que nós vamos encontrar os maiores atritos. Porque, pensa bem, a gente nasceu num sistema familiar. Aquela pessoa veio de um outro sistema. Aqui no Brasil, a gente tem uma complexidade grande dos sistemas familiares por conta de ser um país de imigrantes. Aqui nós temos todas as etnias misturadas e juntas. Então, as dinâmicas que nós temos aqui no Brasil, elas são bem mais complexas do que quando o Bert ia em outros países onde não havia muitas misturas de raças, né? Então, essas misturas fazem com que a gente tenha muita dificuldade nos relacionamentos aqui no Brasil, porque imagine só, uma vez eu atendi um casal que eu achei muito interessante. Ele era descendente de italianos e ela descendente de japoneses. E aí ele chegou muito bravo na sessão e ele falou assim, quando eu conheci ela, eu pensei que eu estava conhecendo uma geisha. Mas agora ela se transformou num samurai. Então, foi assim a frase que ele disse, e que eu achei muito interessante. Porque na cultura japonesa, essa moça, o pai tem uma grande empresa e ela trabalha com o pai. Na cultura japonesa, a mulher, o pai colocou ela num lugar da empresa onde ela tem que dirigir essa empresa. Então, nessa cultura, o pai comanda tudo, né? Na cultura japonesa, o pai é que comanda tudo. Então, quando ela chega em casa, ela não conseguia sair desse movimento dessa mulher forte, de ter que comandar tudo na empresa. Então, enquanto ele esperava, embora ela tivesse uma voz de oriental, que era calma, um jeito muito gentil de falar, mas quando ela chegava em casa, essa geisha que ele queria não estava lá, disponível. Então, eles tinham, assim, grandes problemas, porque na família dele, a família do italiano, eu também faço parte de uma,
se fala muito, se fala alto. E aí ela reclamava que ele falava demais, que ele falava alto, que ele era espalhafatoso, que ela queria chegar em casa e que ela queria ter silêncio, que ela queria ter paz. Que para ela era muito difícil ter um homem, e das reuniões da família dele. Então ela reclamava porque bebiam muito, porque batiam, falavam demais, né? E que na família dela, ele reclamava que era uma chatice. Cada vez que tinha que ir no almoço lá na casa da família dela, era aquelas comidas esquisitas, que ele não gostava. E ele achava tudo muito estranho, aquela família que a esposa quase não fala nada, o pai é que manda em tudo. Então, eles começaram a ter muitos atritos. Como fazer que com esse relacionamento pudesse fluir? Então, foi preciso, para que eles pudessem equilibrar as trocas, foi preciso que cada um pudesse olhar para os sistemas familiares e entrar no que eu diria assim, numa empatia. Ok, eu vou na casa do meu sogro, lá é chato, mas por você eu faço isso, né? Eu aguento ficar lá o almoço no domingo. E não vou mais entrar no caso reclamando do seu pai e da sua mãe, reclamando que seu pai não falou, não conversou comigo. Eu vou fazer isso por você. E ela também, quando eu estou agora na sua família, eu vou olhar com carinho para essa família do jeitinho que ela é. Porque nós somos uma linda mistura do nosso pai e da nossa mãe. É quase impossível a gente ser diferente. Nós trouxemos geneticamente essa força desse casal. Então, quando a gente está no casamento e o outro quer mudar a gente, porque lá o ponto de vista que na família dele ou dela resolver aquela situação é melhor daquele jeito, então é por isso que daí os casais, eles acabam se desequilibrando muito, por conta desse equilíbrio de trocas que tem que haver ali o tempo todo se desequilibrando, o tempo todo a gente tendo que olhar onde está o desequilíbrio e ir equilibrando aquilo. Vai ter momentos que o outro vai dar mais, vamos supor, a gente adoece, fica lá 3 semanas que é o outro que cozinha, que é o outro que cuida da gente. Quando a gente sabe, a gente precisa compensar esse outro. De repente, a gente leva esse outro para um lugar que essa pessoa gostaria muito de passear, a gente traz um presente para essa pessoa e a gente compensa. Então, há necessidade o tempo todo da gente olhar as compensações. E a compensação, ela é muito feita naquilo que o outro, que a gente percebe que para o outro é muito importante. Então, o meu primeiro casamento foi um caos. O segundo melhorou muito, porque por conta de eu ter esse conhecimento, agora quando eu percebo que tem algo estranho ali, eu vou me fazendo a pergunta, o que será que está desequilibrado ali? E se eu percebo que tem algo que eu não estou fazendo nesse casamento, então eu dou um jeito de fazer para que eu possa compensar aquilo. Então, essa lei das trocas, ela é muito dinâmica, ela não é estática. E em cada momento da vida, os contextos mudam. O equilíbrio que tinha do casal quando eles não tinham filhos, muda drasticamente na hora em que os filhos nascem. Porque pensem bem, quando você vem de um sistema, é meio parecido assim. Você é um Lego quadrado, o outro é um Lego redondo. Ele veio de uma família do redondo e você veio da família do quadrado. Aí, quando vocês têm um filho, essa criança é um triângulo, né? É um outro ser que está ali, da qual você tem que olhar para aquilo tudo. E aí, assim, o equilíbrio ali muda completamente. Uma criança vai demandar muito mais da mãe, ela não vai mais poder estar tão disponível para esse homem. Então, muitos casamentos começam a se desequilibrar na hora que a criança nasce. Então, o Bert fala assim, e isso é muito forte aqui no Brasil, viu? As mães brasileiras, quando a criança nasce, virou a princesa e o príncipe, e aí tudo é só para a criança. E o Bert fala, quem chegou primeiro? Foi a criança ou foi o marido? Quem chegou primeiro? Foi a criança ou foi a esposa?
Então, a gente precisa dar prioridade. Se você quer manter um casamento, você precisa dar prioridade para quem chegou primeiro. O filho chegou depois. É claro que uma criança pequenininha, até 1, 2 anos, ela vai demandar demais. Só que a mulher que resolve que ela só vai cuidar do filho, que sexualmente ela vai ficar indisponível para aquele homem, que ela já não vai mais, se ela gostava de cozinhar para ele, ela vai parar de fazer isso para ele. Ela começa a desequilibrar o relacionamento ali assim que a criança nasce. E fica muito pesado para a criança saber que os pais estão nesse desentendimento todo por conta do nascimento dela. A criança, de forma bem inconsciente, ela capta tudo. Uma criança, assim, ela capta tudo que está ali. E a partir de então, essa criança pode se sentir muito mal dentro daquele casamento. E aí, muitas vezes, o nascimento daquela criança, com o passar dos anos, faz com que aquele casal se separe mesmo. Muitas vezes a separação acontece depois que os filhos nascem. Mas é exatamente porque aqui no Brasil a gente faz isso. A gente coloca a criança em primeiro lugar e o nosso parceiro no último lugar. E é a hora que começa esse desequilíbrio. Lilian, tem alguma pergunta que você queira fazer ou você não levantou a mãozinha aí? Não, eu levantei sim. Eu não lembro se você já Um respondeu minuto. isso. Minha Mas... caixa de novo aqui, ela desligou. Não ouvi nada do que você falou. Pode falar de novo, por favor. Tá. Eu não lembro se você já respondeu em algum momento isso, mas no caso, os filhos podem constelar o relacionamento dos pais? Não. Existem grandes e pequenos no sistema. Os filhos não podem constelar um relacionamento dos pais nunca. O que eles podem constelar é, se os pais brigavam muito, se desentendiam muito, é esse sentimento dele, essa dificuldade dele para com os pais. Mas não temos como trazer uma constelação dos pais. Isso não procede, né? E, infelizmente, muitos consteladores fazem isso, né? E, assim, o que acontece é que vai dar, pelo perdão da palavra, mas vai dar merda. Quando a gente, um pequeno... isso já mostra que essa pessoa está fora de lugar quando ela quer xeretar no relacionamento dos pais, né? E já mostra também que um constelador desse também está fora do lugar dele não saber que aí é um lugar de grandes e pequenos. O pequeno, para ele ficar em ordem no sistema, ele tem que sair completamente do relacionamento dos pais. Uma coisa é o relacionamento dos pais, uma coisa é ele como filho ali. A lei que rege o relacionamento entre pais e filhos é a lei do pertencimento e a lei da ordem. E a lei que rege o relacionamento de casal é a lei do equilíbrio. Então, inclusive, as leis que regem o relacionamento são leis diferentes. Não existe equilíbrio entre pais e filhos. Não existe o que equilibrar entre pais e filhos. Então, um toma lá da cá entre pais e filhos, isso está fora de lugar. Então, não temos como constelar. E também não temos constelar, a gente não pode constelar, por exemplo, uma mãe que tem um filho adulto e ela quer constelar, por exemplo, o filho, a vida de casal do filho. Eu já vi várias vezes isso, mães de filhos adultos. Olha, minha filha se dá muito mal com o marido, eu vim aqui para constelar isso. Então, nós não temos como fazer essa constelação. Só essa filha pode vir para ela própria olhar para o casamento dela. Então, essa mãe, aí a gente mostra para ela que ela está fora do lugar dela, porque no relacionamento dos filhos, nós não devemos meter o bedelho. Os filhos eles precisam ali, nas trocas do relacionamento deles, eles precisam passar pelas experiências de aprendizado. Então, quando uma mãe ou um pai faz esse movimento de querer salvar o relacionamento dos filhos, essas pessoas, elas estão fora dos seus lugares no sistema de origem delas. Elas estão fora do lugar em relação ao pai e à mãe delas. Por isso que elas tentam intervir em algo que não faz parte da alçada delas. A resposta que eu dei foi
satisfatória ou ainda você tem algum questionamento? Não, foi sim. Então, no caso, vamos ver se eu entendi. Quer dizer que os filhos podem constelar a relação com os pais, mas não o relacionamento dos pais. Não. Seria isso. Também não. O relacionamento dos pais, só os próprios pais podem vir constelar. É claro que quando a pessoa coloca um tema, e vamos supor que a pessoa coloque um tema assim, eu tenho dificuldade de arranjar emprego, tá? Porque a constelação é por isso que a gente precisa de um tema. Então, essa dificuldade de arrumar emprego pode ser sistêmico e pode ser um emaranhamento. Então, a gente coloca a constelação, a gente vai colocando ela. E, de repente, pode ser que ele não consegue arrumar emprego exatamente porque os pais se desentendem muito. Então, de repente, a própria constelação vai trazer à luz que esse filho, no meio do desentendimento do pai e da mãe, ele toma ali um lugar onde não é dele, e aí a gente não constela os pais, essa história dos pais, mas a gente mostra para essa pessoa qual é a nova postura, que as brigas dos pais, ele tem que sair daquilo e deixar os pais se entenderem, sem ele interferir em nada, porque ele é pequeno no sistema. Então, a gente ensina essa pessoa a ir para o próprio lugar. Em brigas de marido e mulher, no caso de filhos, isso é uma frase boa para os filhos. Em brigas de marido e mulher, não se mete a colher, essa é uma boa frase para os filhos ouvir. O resto do mundo pode até interferir na briga de marido e mulher, mas os filhos não devem fazer isso, nunca. Devem deixar os pais, que são grandes no sistema, se entenderem por conta própria, sem eles fazerem nenhuma intervenção. Ok? Eu acho que você não entendeu a minha colocação ou eu não entendi a sua explicação. É muito rico isso. Porque eu falei assim, no caso, dentro da constelação, eu não posso constelar meus pais. Não. Mas eu posso constelar a minha relação com eles? Pode. Você Essa pode foi a minha chegar e falar pergunta. assim, olha, eu tenho uma dificuldade gigantesca de me relacionar com meus pais. Esse é o tema. E aí a gente vai colocar a constelação e ver o que a constelação traz à tona. É o seu sentimento em relação aos pais. Entendi. Obrigada. Imagina. Mais alguém tem alguma pergunta para fazer? Então, eu vou perguntar se alguém tem algum tema que gostaria de constelar. Aí ou ergue a mãozinha, ou ergue a mão assim mesmo. Será que a gente possa presentear alguém com uma constelação? Pode ser você, sim. Pode abrir o microfone aí, por favor. Sou eu, Patrícia? Pode ser você. Então, eu tenho uma questão que você estava falando aí, da questão de imóvel, né? E eu queria, né, pensar uma questão de um imóvel, né? Uma questão familiar, de uma herança, né? Que acabou chegando e acabou ficando comigo, né? E que eu, né, agora eu vivo uma questão assim, eu posso dispor desse imóvel, né? Mas eu não consigo dispor do imóvel, entendeu? Assim, eu loquei esse imóvel e assim, todas as vezes que eu falo, vou vender, né? Aí me vem muitas memórias, porque o que acontece? Eu acho que você está deixando o tema muito extenso. Tá. Fala para mim só o efeito, uma frase curta, bem focada sobre o efeito que você sente. É assim, como é que eu consigo me desfazer desse imóvel? Ok, né? é o suficiente, tá bom? Essa é a questão. Ok. Eu gostaria que as pessoas que possam ser contribuição, que vocês liguem a câmera, que vocês possam ser a contribuição para que a gente possa fazer essa constelação. Quem pode ser representante?
Aqui. Então, as pessoas que podem ser representantes, eu vou pedir para vocês ficarem com a câmera ligada. A Gláucia, a Elisandra também pode, Elisandra? Ok. Deixa eu só mudar a configuração aqui no galeria. Isso. Mais alguém pode ser a contribuição para a gente? Porque às vezes a gente precisa de mais representantes. A Lilian? Então, ok. Eu já agradeço todos vocês que estão com a câmera aberta. Então, nós vamos fazer assim, Mônica. Vamos fechar os olhos. Você vai inalar pelo nariz, soltar o ar pela boca. Vamos respirar. Agora pode abrir os olhos. Lilian, você pode representar essa casa? Abra o microfone, por favor. Você pode representar a casa? Pode? Então, eu vou pedir para você abrir o microfone, deixar ele aberto. Ok. Tá. Então, eu vou pedir, Lilian, para você levantar e ficar em pé. Nesse momento, você é essa casa. Sei que eu estou no fone, ver se consigo ficar em pé. Espera aqui. Elisandra, você pode representar a Mônica, por favor? Então, liga o seu microfone. Para você ficar em pé. Acho que dá para ver, né? A casa, você pode descrever o que você está sentindo? Tá muito pesado para mim, assim, uma angústia. Bem pesado. O representante da Mônica diz assim, diz para casa, 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 eu quero me livrar de você. eu quero me livrar de você. Nossa, me deu uma tristeza. Mônica, quem foi que construiu essa casa? Foi meu avô. Ok. Gláucia, você pode representar o avô? Tá me ouvindo? Sim, estou te ouvindo bem. Tá, posso representar. Então, por favor, vou pedir para você ficar em pé. Agora você é o avô da Mônica. Tá.
A representante da Mônica diz para o avô: vovô querido, Vô querido, eu quero me livrar da sua casa. eu quero me livrar da sua casa. O que o avô sente? No momento, nada assim. Nada. E a casa? Nossa, eu tô com a sensação que eu tô perdendo energia. Posso ficar Pode sentada? sentar, pode sentar. Nossa, Segue o movimento do corpo. nossa. O que aconteceu com a sua avó? A minha avó, Isso. ela morreu, ela morou muitos anos nessa casa, né? Com os vários filhos. Eu, por exemplo, nem conheci meu avô, né? Minha avó que morava lá nessa casa, junto com meus tios, que eram irmãos da minha mãe, né? Então, eu tenho muitas memórias de infância que eu ia para essa casa, dormia, ficava lá. Então, muitas boas memórias, entendeu? Mas nunca do meu avô, enfim, porque meu avô, assim, parece que ele pegou o dinheiro, deu e logo ele morreu. Eu não sei nem se ele chegou a conhecer essa casa depois de pronta, entendeu? Mas quem habitou a casa foi a minha avó e meus tios, né? Que era para onde eu ia quando eu era criança. Ok. Lilian, nesse momento você vai deixar de ser a casa e agora eu vou pedir para você representar a vovó dela, a vovó da Mônica. Essa vovó que morou na casa. A representante da Mônica, como que está? O que que você está sentindo? Daqui, Patrícia. A perna direita não movimenta. E o pé tá para cima. É engraçado a sensação. Eu tô fixa. Não consegue sair do lugar. Não, não consigo. E agora, como se sente o avô, agora que a sua esposa entrou? Como que você se sente? Ai, eu comecei assim, querer sentar. Pesou o corpo. Pesou o corpo. Ok. A representante da Mônica vai falar uma frase para a vovó. Vovó querida, eu sinto muito. Vovó, eu sinto muito. Que o seu destino foi muito pesado. O seu destino foi muito pesado. E que a senhora pagou um preço muito alto A senhora pagou um preço muito alto para manter essa casa. para manter a casa. Para manter essa casa. Para manter essa casa. Eu sinto muito. Que todos nós, os herdeiros, E todos nós, os herdeiros, não agradecemos. não Não agradecemos, não agradecemos, nem reconhecemos nem reconhecemos o grande presente que você nos deixou. O grande presente que você nos deixou. o grande presente.
E agora, como a vovó se sente? No começo ela está muito triste, uma sensação de inconformada. E depois dessa fala, ainda tem a tristeza, mas parece que está mais leve. E agora, como se sente o avô? Eu senti uma vontade de dormir. Mais isso, assim, uma vontade de deitar. Ok. Agora, a Elisandra, você saia do papel agora, por favor, pode se sentar, por favor. Volte a ser você mesma. Mônica, diz para a vovó, vovó querida, Vovó querida, eu sinto muito. eu sinto muito. De hoje em diante, De hoje em diante, eu vou honrar eu vou honrar esse grande presente esse grande presente que você deixou para a nossa família. que você deixou para a nossa família. Diz para o vovô, vovô querido, Vovô querido, eu sinto muito. eu sinto muito. Agora você pode ficar em paz. Agora você pode ficar em paz. O presente que você deixou para a nossa família, O presente que você deixou para a nossa família, eu vou fazer algo bom eu vou fazer algo bom com isso. com ele. E agora, como que a vovó se sente? O coração deu uma acelerada aqui e fez bem esse reconhecimento. Mônica, podemos deixar por aqui? Né? Agora todos vocês podem voltar a serem vocês mesmos. Eu agradeço muito que vocês puderam ser representantes. Muita gratidão. Obrigada. Mônica, eu aconselho você a entrar num processo de gratidão grande pelos seus avós. Se possível, se você tem foto deles, colocar num lugar importante da sua casa e todos os dias passar por lá e agradecer eles. Se eles eram católicos, é muito importante que você vá ou peça para rezar a missa, né? E mesmo, se possível, se tiver a possibilidade, ir no cemitério e levar flores e agradecer muito eles por esse presente. Dizer a eles que você vai fazer um bom uso. Porque Nessa sim. postura, vai ser mais fácil a venda da casa. E Uhum. você tirar do seu vocabulário que você quer se livrar da casa. Assim, né, caiu no meu colo, assim, ninguém queria, aí eu não quero, ninguém queria, entendeu? E eu sempre tive com essa casa uma relação de amor. E não, né, vamos, né? Aí eu fui pegando a parte de um, de outro, né? Mas eu preciso dar um jeito, né? Eu preciso, tem que fazer alguma coisa com ela, entendeu? Então, ela só vai ficar liberada caso você entre numa profunda gratidão pelo presente que você ganhou. Porque você não fez nada para ter essa casa, ela simplesmente chegou de herança, um grande presente que eles deixaram. Foi um sacrifício muito grande para ela manter, sendo viúva, manter esse imóvel, né? Um sacrifício muito grande. Então, ela deu
um presente muito precioso para você. Ela deixou esse presente. Eles só precisam desse reconhecimento. Amém. Gratidão, Patrícia. Eu que agradeço a todos. Se vocês têm algumas perguntas a fazer, vocês podem. Senão, aí eu já vou encerrar o nosso Zoom de hoje. Para você, está tudo bem? Você tem mais alguma pergunta? Para você, Mônica, está tudo ok? Tem mais alguma pergunta a fazer? Não, tá tudo bem. Eu acho que é isso mesmo. Passa muito pelo vínculo que eu tinha com ela, né? Que eu ia para lá, eu dormia, ela. Então, o afeto dela, eu acho que ficou assim para mim, né? Tanto que as pessoas falavam, não. E eu fui, né? Eu fui me esforçando e fui pegando as partes, porque eu falava, nossa, a gente não pode, alguém tem que ficar, né? Não pode perder isso, né? Sim. Então, é só dizer a eles que você vai fazer algo bom com isso. Algo muito bom com isso. Mais alguém quer falar algo? Eu posso encerrar, então? Então, agradeço muito vocês por vocês estarem aqui comigo na nossa nessa terceira jornada aqui da constelação. Muita gratidão mesmo. Um grande abraço a vocês e até a quarta próxima, que vai ser a nossa última. Muita gratidão. E tudo de bom para vocês. Fiquem com Deus. Obrigada.